Amora Futebol Clube. História, dedicação e futuro. E, entretanto, tu fizeste aqui os 3 anos de primeira divisão. Sim. E depois, o que é que foi o Amora a seguir à descida de divisão? Foi uma desgraça. Por aquilo que eu me lembro, ainda tentaram, acho que ainda houve uns anos que andaram na divisão de honra e que houve, e até do famoso agora da atualidade, José Jesus. Ainda fizeram uns bilharetes, mas penso que, acho que o Amora nessa altura vivia um pouco numa ilusão que não era a realidade do Amora. E se calhar por esses anos que estamos ainda a pagar atualmente. Penso eu, não estou muito dentro da realidade, sim, mas por aquilo que me apercebo. Era assim reconhecido. Como é que era o Jorge Amadeu enquanto amorense, ao fim e ao cabo, reconhecido pelos seus? A Amora reconhecia o seu filho da terra ou, pelo contrário, exigia-lhe ainda mais por ser filho da terra? Eu penso que sim, que era um pau de dois bicos. Havia pessoas que aceitavam e reconheciam o trabalho e o empenho e a dedicação, e há outras que é da terra, não sei o quê, devia de fazer mais, devia de fazer isto, ou devia de fazer aquilo. Há sempre as duas vertentes da situação e eu penso que na Amora as pessoas da terra nunca são muito acarinhadas. Hoje em dia, continuas a acompanhar o Amora, mesmo estando fora, via internet. O que é que te aproxima ainda do Amora? Tens aquela curiosidade de saber os resultados ou isso já é uma coisa... Não tanto os resultados, mas acompanho e tento, dentro da medida do possível, é lógico que não tenho, se calhar, às vezes disponibilidade para tanto, mas pela ligação com o Carlos e com pessoas que são amigas aqui da terra, né? Tento saber como é que o Amora vai e pelo que tenho ouvido e visto, penso que estão no caminho certo e estão a tentar fazer do Amora aquilo que o Amora teve uns anos arredado. E penso que a confiança e o acreditar e a vontade e o amor ao clube está de volta. Esperamos que continue nesse caminho, porque acho que o Amora merece e que a zona merece um Amora forte. Quando dizes que, entretanto, passaste por uma série de clubes, passaste pelo Seixal também, depois ainda regressas ao Amora nesse final de tua carreira. O vestir a camisola do Amora tinha algum significado? Ou seja, tu numa altura em que já eras certamente o veterano do balneário, o que é que tu conseguias ainda passar, se é que isso existia, aos mais novos que aqui chegaram? Eu penso que sim, eu penso que tu nunca perdes, portanto, quando estás como eu tive muitos anos no Amora seguidos, que foram à volta de, como já disse, 11 anos, e depois regressas, e foi um dos sonhos sempre que eu disse à minha família e disse aos meus amigos que gostava de terminar a minha carreira no clube onde comecei. Portanto, isso foi uma das coisas importantes e acho que foi muito bom ter acabado no Amora. E quando aqui cheguei, portanto, já tinha, naquela altura, acho que 37 ou por aí, à volta disso, quando regressei ao Amora, é lógico que a experiência e aquilo que tu vais aprendendo durante todos estes anos é importante para o balneário, para transmitir aos jogadores aquilo que eles de certeza não sabiam o que era o Amora, porque eles, se calhar, com a idade que têm, estavam habituados a ver um Amora fragilizado, um Amora que na altura se calhar não pagava a ninguém, que toda a gente desconfiava, e foi importante, se calhar, eu ter a noção de que o Amora aquilo que o Amora já foi e transmitir-lhes aquilo que é chamada mística de um clube, né? E acho que foi muito importante, porque ainda acabámos por subir divisão e depois fizemos 2 ou 3 anos na segunda B e no certo nível. Tínhamos de ter subido também divisão, mas pronto. Acho que foi melhor para o Amora não ter feito mais uma aventura. Exatamente, porque era mais uma aventura e se calhar era mais uns milhões de dívida. Exatamente. Agora, voltando ao período de primeira divisão, enquanto aqui jogavas, que histórias, que memórias, que momentos é que tens que nos possas contar sobre isso? Coisas que tenham acontecido em campo, fora de campo, com colegas? Tens alguma recordação que possas partilhar sobre isso? Se calhar a mais importante foi no ano em que fomos ao Restelo ganhar, em que
estávamos dependentes desse resultado para não descermos de divisão e tivemos a perder 1-0 e o jogo estava quase a acabar e quando conseguimos dar alguns resultados já estava, acho que já era depois da hora e que foi uma sensação indescritível. E pelo lado negativo, eu penso que no último ano que o Amora teve na primeira divisão, e se calhar foi o ano em que o Amora mais investimento fez em termos de jogadores e que foi talvez um dos piores anos que eu passei aqui no Amora, porque foram se calhar buscar muito jogador que veio para aqui se calhar só para... E eles que me desculpem se vão ouvir esta entrevista, né? Mas vieram para aqui para passar férias e conseguiram dar cabo de um clube que na altura se calhar podia estar mais um ano ou dois na primeira divisão, sem precisão de gastar tanto dinheiro e acabou por gastar e acabou por ser o que a gente vê hoje. Okay. Dentro de campo, como é que tu defines dentro de campo, como é que eras enquanto jogador? É assim, é muito difícil a gente falar de nós, mas as minhas características sempre era um jogador veloz, chegava normalmente pelas alas e tentava dar o máximo em prol da equipa. Nunca fui de ser uma vedette ou de... Nem o encostado. Nem o encostado, exato. Tentava sempre fazer o melhor em prol da equipa e foi isso que me guiou. Foste fazendo ao longo da tua carreira. Quem é que foi, aqui no Amora, o treinador ou os treinadores que mais te marcaram em termos desportivos ou humanos, ao fim e ao cabo? É lógico que o que me marcou em termos de futebol profissional foi aquele que me foi buscar e me lançou na altura, que era o professor José Muniz, que também acabou por ser o que depois se calhar me rodou um pouco as pernas. Portanto, foi essas duas vertentes. Não é? Apostou em mim enquanto jovem e depois, quando eu se calhar podia ter dado o salto, ou se quiserem. Outro patamar. Foi exatamente. Foi o que me tentou encostar às cordas, como se costuma dizer. Mas tive e recordo-me, se calhar vocês já não se lembram, mas a maior parte das pessoas são capazes de se lembrar, no ano em que subimos aqui, quando eu regressei ao Amora, que fui treinado pelo saudoso Bento. Sim, e que foi se calhar um dos melhores episódios, porque quando eu entrei aqui ele ficou a olhar para o gajo que marcou um golo aqui há uns anos atrás. Ele era o guarda-redes? Exatamente. Como é que foi? Foi uma história engraçada. Isso é uma boa história. Como é que foi esse momento? Eu tinha vindo do Seixal, como já disse, e quando cheguei aqui o treinador era o Bento. E então eu estava aqui sentado e o Bento virou-se para mim. Eu estou-te a conhecer de algum lado. Tu não és o gajo que aqui há uns anos atrás marcou um golo. Eu disse, por acaso até fui, mister. Sou bandido. Aquelas conversas de balneário. Claro. Mas por acaso tivemos uma relação, uma amizade muito boa, porque ele era uma pessoa muito simples. Simples demais, se calhar até isso. Se calhar por isso é que nos ficou cá há muito tempo. Claro. Mas pronto, é estas coisas. É uma das histórias que me marcou, foi o reencontrar uma pessoa que, pronto, foi na tua própria casa. Foi no início da minha carreira, foi o adversário que depois veio a ser meu treinador. Muito bem. Dos teus colegas de campo, quem é que foram os melhores jogadores com que tu cruzaste aqui? O melhor, sem dúvida, para mim, foi, como já disse, foi o Bernardo. Porquê? Porque tinha uma técnica e uma visão de jogo fora do normal. Foi um dos melhores jogadores que eu joguei. Era também, apesar de tudo, uma pessoa controversa dentro do balneário e fora dele. Sim. E já tinha, e lembrar que ele, quando jogou no Amora, já tinha os seus 30, sim. Que naquela altura um jogador com 30 e tal anos já era outra coisa. Já era bisavô. Agora não, agora joga até aos 40, mas naquela altura era muito complicado passar dos 30. Mas ele era uma... não, falta-me agora o termo, mas era um... Fora de série. Era fora de série. Eu nem sei como é que ele andou tantos anos a jogar nestes clubes. Ele depois ainda acho que ainda foi jogar para a Ufa, para o Barreirense, ou coisa assim, mas era um jogador fora do lugar. Hoje em dia, já explicaste que vês algum ressurgimento do Amora. O que é que gostavas ainda de ver no Amora? O que é que neste momento achas que o Amora poderia tomar como caminho ou seguir como objetivo? Eu penso, eu não sei as diretrizes ou aquilo que o Amora está assim no momento, não é? Mas penso que em
em termos financeiros, acho que o Amora não deve ter grandes capacidades atualmente para grandes voos. Mas penso que se eles apostarem na formação, porque têm condições, o Amora sempre teve condições para ter boas escolas de futebol, se calhar o caminho, se calhar passa um pouco por aí, não investir tanto em jogadores que venham de fora e que tenham que pagar grandes valores e seguirem passo a passo, com base naquilo que podem fazer e não cometer loucuras como cometeram no passado. Penso um dos maus do Amora foi queria fazer mais do que aquilo que podia e depois os resultados estiveram à vista. O símbolo, o emblema deste clube ainda te é significativo? Sempre será. Especialmente, e como já disse, porque foi aqui que me formei como jogador e é lógico que tenho que agradecer. Não é? Isso é uma coisa que nunca se esquece, porque é o clube da minha terra. Já o meu falecido pai jogou aqui, eu joguei aqui, o meu filho jogou aqui, não por muito tempo, mas jogou cá. E é um clube que ficará sempre marcado na minha vida. E foi o clube que me lançou no futebol. E de certeza que se não fosse o Amora, se calhar hoje ninguém me conhecia. Das poucas pessoas que me conhecem, se calhar devo ao Amora. E se calhar não jogava em mais lado nenhum se não fosse o Amora. Portanto, vivo o Amora.